desliga seu celular. Se tiver lugar marcado, por favor, libere o lugar marcado. Crianças de 2 a 11 anos, as professoras já estão aqui na minha direita. Você pode mandar aqui o seu filho para o nosso departamento infantil, que vai começar agora lá a atividade especial para as nossas crianças. Pegue a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, em seguida estaremos orando, dando início ao culto desta noite. A paz para todos. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Escreveu Mateus, capítulo 26, versículos 6 a 13. Glória ao Cordeiro de Deus. Na minha Bíblia tem por título O Jantar em Betânia. Amém? Como de costume, eu leio um versículo, a igreja, o versículo a seguir. Diz assim: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, e os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Todos. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Você pode levantar sua mão assim, vamos orar. Aqui tem alguns pedidos de oração. Por certo, o povo que escreveu crê no poder da oração, né? Então vamos orar. Aleluia, os servos do Senhor estão aqui. Maravilhoso Deus, Tu sabes, ó Pai, da nossa fé, Tu nos conhece. Em nome de Jesus Cristo estamos na Tua presença, e na Tua presença há fartura de alegria. Deus, e o Senhor disseste na Tua palavra, que se nós crêssemos veria a glória de Deus. Aqui, Senhor, está esses pedidos de oração, que, ó Deus, Teus filhos têm trazido até o altar do Senhor nesta noite. Aqui, Deus, o Senhor sabe o que está escrito, e o Senhor tem a resposta para cada um. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos uma palavra de vitória, uma palavra de libertação sobre estes pedidos, ó Deus. Se for cura, meu Pai, eu te peço cura, liberta, transforma. Se for salvação, nós pedimos salva. Se for porta de emprego, nós pedimos ao Senhor: abre a porta nesta noite, Deus. Faz o milagre para a glória do nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Meu Deus, entregamos agora este culto nas Tuas mãos. Abençoa tudo que vai ser feito aqui, Pai. É para a glória, honra e louvor do nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a esperança nossa. Assim nós Te glorificamos por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar e nós vamos louvar a Deus. Pastor Isaac. Glória a Deus. Pai do Senhor, para os meus irmãos.
Graças a Deus estamos reunidos para celebrar ao Senhor. Hoje, participando da ceia, nós vamos prestar um culto a Deus com alegria e convidamos a igreja a entoar o hino 357. Quando esta vida de lutas cessar, vou para o céu, meu descanso gozar com meu Jesus. Lá na glória sem fim, ó que ventura será para mim. Ó que prazer, glória a Deus. Quantos estão aguardando a vinda de Jesus? Aleluia. Jesus mudou o nosso viver. Estamos aqui porque Ele nos conduziu até este lugar, através do Espírito Santo. E nesta noite, Deus falará conosco. Cantemos com alegria. Quando esta vida de lutas cessar, vou para o céu, meu descanso gozar. Com meu Jesus lá na glória sem fim, oh que ventura será para mim. Oh que prazer, glória a Jesus, eu hei de ver no céu de luz, nunca morrerá Jesus sempre ver, oh será gozo eterno a mim. Penso na paz e no grande amor, toda celeste do meu Salvador. Em ver seu rosto, em sorrir também, na grande glória do dia que vem. Oh, que prazer, glória a Jesus, eu hei de ver no céu de luz, nunca morrerá Jesus sempre ver, oh será gozo eterno a mim. Pais e amigos, irmãos, onde está no santo rio de gozo a cantar, sempre alegres louvando ao Senhor, gozando bênçãos do seu Criador. Oh, que prazer, glória a Jesus, eu hei de ver no céu de luz, nunca morrerá Jesus sempre ver, oh será gozo eterno pra mim. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Oh, que prazer, glória a Jesus. Cantemos com alegria, meus irmãos, mais uma vez. Oh, que prazer, glória a Jesus, eu hei de ver no céu de luz, nunca morrerá Jesus sempre ver, oh será gozo
Deus. Aleluia. Continuando esse período de louvor, nós vamos ouvir agora Vida e Paz, que vai adorar a Deus também. Já chegava meia-noite, Paulo e Silas na prisão, sua fé cheia de açoites, mas não tinham esquecido do valor da comunhão. Eles abrem o lugar da vitória, cantam hinos ao Senhor. Deus envia uma orquestra que anima aquela festa e liberta o pregador. Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar nesse lugar. Vai balançar, vai sacudir, vai ter poder da cabeça aos pés. Veja agora as correntes, as algemas, agora vão se arrebentar, porque Jeová não suporta o choro de um fiel. Todo mundo assustado, sem saber o que será. Paulo prega nos escombros, todo mundo está atônito por ver Deus se revelar. Quando se prende a um crente, é somente pra testar. E se a corrente é bem forte, vamos ver com quantos hinos ela vai se arrebentar. Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar nesse lugar. Vai balançar, vai sacudir, vai ter poder da cabeça aos pés. Veja agora as correntes, as algemas, agora vão se arrebentar, porque Jeová não suporta o choro de um fiel. Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar nesse lugar. Vai balançar, vai sacudir, vai ter poder da cabeça aos pés. Veja agora as correntes, as algemas, agora vão se arrebentar, porque Jeová não suporta o choro de um fiel. Treme terra, treme céu, canta a igreja, rasga o véu. Treme terra, agora treme céu, canta a igreja, rasga o véu. Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar nesse lugar. Vai balançar, vai sacudir, vai ter poder da cabeça aos pés. Veja agora as correntes, as algemas, agora vão se arrebentar, porque Jeová não suporta o choro de um fiel.
que foi que aconteceu contigo pra ficar assim, demonstrando não ser mais um crente vencedor, te deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro e enganador. Tuas lágrimas correndo sobre sua face chegam a molhar teus gritos de socorro. Mas contudo não te rendas, porque Deus, aleluia, já mandou pra essa guerra reforço. O ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. O inimigo não pode roubar, nem excluir o amor que o Senhor Jesus sente por ti. Não só és mais, levanta a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Tentou te ajudar, mas não deu. Não julgues, porque de Deus tem coisas que só Jesus faz. Só para reforçar minha fé e a sua fé também, Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente alguém aflito interrompendo falou: Mestre, Lázaro está enferma, quem tem santo amor? Com 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia, encontrou Marta e Maria chorando de se acabar. Logo levaram Jesus ao sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Oh, Jesus. O Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E disse-lhe Jesus: Marta, se creres em mim, a glória de Deus verás. Mesmo estando morto, com certeza viverás. Mandou retirar a pedra e gritou para a morte ouvir: Lázaro, venha para fora. E todos naquela hora viram Lázaro sair com vida, aleluia, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida, aleluia, com vida, Lázaro saiu com vida. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu. Não julgues, porque de Deus tem coisas que só Jesus faz.
Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, queridos. Você pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós vamos fazer agora um trabalho que é tão importante e que nós precisamos entender quando ofertamos, a importância que ele tem para a nossa vida. Às vezes podemos pensar, não aqui na nossa igreja, porque sempre temos aqui uma palavra que fala sobre as leis que regem a liberalidade, a fidelidade nos dízimos, nas ofertas. Então nós somos um povo que temos sido ensinado. Mas às vezes pensamos que no momento da oferta, nós vamos dar dinheiro para a igreja. Não. Primeiramente nós vamos ofertar para que nós possamos atrair a atenção e a bondade de Deus para a nossa vida, o amor de Deus, o cuidado de Deus. Segundo, nós vamos ofertar para nos alegrar, porque a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando nós temos alguma coisa para ofertar é porque temos suprimento da parte do Senhor. Terceiro lugar, irmãos, se porventura nós estamos agora olhando sobre a ótica da igreja, é evidente que é com os recursos da oferta que nós vamos gerir a obra, que nós vamos abrir novas igrejas e vamos fazer a manutenção da casa do Senhor. Mas existe um outro fundamento na Bíblia acerca de oferta e que às vezes nós nos esquecemos. Que as nossas ofertas, elas estão colocadas diante de Deus como um memorial. Então esse ato que nós vamos realizar agora, ele é um ato único. Eu vou dar uma oferta para o Senhor direcionada para uma área e vou dizer, Senhor, hoje eu estou dando uma oferta e colocando diante de Ti um memorial, um marco na minha vida para o meu presente, para o meu futuro próximo, para um futuro mais distante. Eu estou marcando esse dia a fim de que o Senhor possa se lembrar e me abençoar. Não que Deus vá se esquecer, mas para que fique marcado na nossa história esse momento. Escute, quando nós desconhecemos algumas leis ou algumas regras, nós podemos perder benefícios. Eu contei aqui no primeiro culto, irmãos, em uma viagem dessas que eu estava levando grupos para o exterior. Nós chegamos em Milão, saímos do Rio, chegamos em Milão. Uma senhora muito simples virou para mim e disse assim, Vicente, eu queria trocar dinheiro, eu quero comprar o dinheiro aqui da Itália. Eu disse, mas nós só vamos ficar aqui 3 horas, e quando voltarmos, vamos ficar menos tempo do que isso. A senhora não precisa trocar o seu dinheiro. Por que a senhora quer trocar dinheiro? Ela disse assim, é porque eu estou com fome. Eu falei, mas a senhora não comeu a bordo? A senhora não jantou, dormiu, foi isso? Não tomou o café? Ela disse, é que eu estou viajando com pouco dinheiro, não podia gastar nenhum dinheiro dentro do avião. Eu disse, senhora, aquela comida do avião já está paga dentro da sua passagem. Aí eu levei ela à parte, eu mesmo paguei o lanche para ela. Quando nós desconhecemos aquilo que nós temos como direito, muitas das vezes nós perdemos a bênção. Então o momento da oferta não é um momento em que colocamos um dinheiro no envelope, mas é o momento em que nós estabelecemos um marco na nossa vida para atrair o amor e a atenção de Deus para a nossa vida. Por isso que o salmista no Salmo 20, ele vai começar dizendo que o Senhor te ouça no dia da angústia. Ele começa dizendo assim, e no versículo 3 ele vai dizer, e ele se lembre de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Ou seja, que o Senhor atente para a tua liberalidade, mas quando fala de holocausto, ele está falando de sacrifício. Sabe, eu tenho aprendido aqui na igreja que quando damos alguma coisa para o Senhor e não nos custa nada, não tem valor de oferta. Para que seja oferta, precisa nos custar alguma coisa. Até porque se é um marco que vamos colocar diante de Deus, o escritor da carta aos Hebreus vai dizer no capítulo 11, no versículo 4, que Deus atentou para a oferta de Abel, e no final do versículo vai dizer, e esta oferta, depois que Abel morreu,
ainda fala diante do Senhor. Então o que nós vamos fazer aqui agora, irmãos, é um marco para a nossa vida e para as gerações vindouras. Assim como hoje eu e você estamos sendo abençoados pela oferta dos nossos pais e dos nossos avós, você vai abençoar a tua vida, a vida dos teus filhos e a vida dos teus netos. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? Então eu vou pedir que os obreiros distribuam os envelopes, eles são descartáveis. Se você quiser, tem espaço para você colocar um pedido de oração. E eu quero te dar um lembrete. Você que aqui na Santa Ceia, você que fez aquela proposta no seu coração, tá? A proposta no seu coração de dar uma oferta especial até o dia 10 do mês de julho, você, quando quiser dar a sua oferta, se for hoje, você peça 2 envelopes aí ao obreiro, e num envelope você coloca a sua oferta de hoje, o seu memorial, e no outro envelope você discrimine oferta especial, porque isso vai ser contabilizado lá na nossa tesouraria, enquanto nós ofertamos. O Magdiel adora o Senhor ali no teclado. Glória a Deus. Levante seu envelope. Levante assim. Senhor, aqui está a nossa semente, nossa oferta de gratidão e louvor, nossa oferta de fé, que nós estamos semeando na tua obra. Que o Senhor abençoe, que multiplique, que abra portas, que teu nome seja louvado nas nossas vidas, através das nossas finanças, em nome de Jesus. Amém. A paz de Cristo para os irmãos. Glória a Deus. Eu cheguei atrasado, nem participei da primeira ceia, porque eu estava na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que está sendo votado o projeto de emenda constitucional do Estado para incluir na Constituição a livre expressão sexual. E aí eu fui para a Assembleia para poder usar toda a pressão em cima de deputados lá. Acho que eu consegui virar uns 6 votos de quem pretendia votar essa porcaria. Deve estar sendo votado agora lá. Eu falei, amigo, ia entrar na votação, mas o nosso povo está ficando tão esperto que 90% das galerias era povo evangélico.
tudo dominado. 10% era o pessoal colorido. E 90% era o nosso povo. Tudo que é lugar. Aí eu tive a oportunidade de falar com alguns deputados e perguntei a eles se quem é que votava neles. Eu dizia, quem vota em você é evangélico, você não é evangélico, mas você tem voto evangélico, você tem voto de católico. Esses caras não votam em vocês, esses caras votam no PSOL ou no PT. Falei, você vai votar para fazer graça para eles? Ah, tá certo, pastor, tá bom, tá certo. Outro lá, você vai ser candidato a prefeito? Vai, então vota nisso aí que nós vamos dar um bombardeio lá na cidade para ver se você vai ser eleito coisa alguma. Ah, tá bom, pastor, tá bom. Eu parecia piqueteiro dentro daquele negócio, mas não podia deixar essa passar. É ponto de honra, por isso que eu me atrasei para chegar aqui, peguei um trânsito pesado na Avenida Brasil, mas chegamos aqui. Também quero dizer para os irmãos que a festa dos 100 anos da Assembleia de Deus em Belém foi uma festa muito bonita, muito linda, muito bonita, muito bem feita, muito bem feita. Eu digo que eu não preguei, eu dei uma palavra na sexta-feira lá, falando um pouquinho sobre passado, presente e futuro da Assembleia de Deus. Eu vou colocar algumas imagens no programa de sábado e depois eu coloco a minha palavra que eu dei lá no estádio, mas foi uma festa muito bonita para a grandeza da igreja. Deixa eu dizer mais uma coisa, porque eu já vou pregar aqui, porque eu não vou deixar passar. Nós, domingo que vem, em todo o campo da nossa igreja, nós temos aqui o culto do amigo. Eu tenho dito para a igreja, eu tenho convicção do que eu estou falando para vocês. Se a igreja não estiver aqui para ganhar almas, meu irmão, manda fechar a porta. Se a igreja não estiver aqui para ganhar almas, porque Jesus não pediu isso a ninguém, ele deu uma ordem. Quem é discípulo de Cristo aqui? Quem é discípulo de Cristo? Meu filho, discípulo de Cristo obedece o mestre. A escola judaica, eu já falei aqui numa mensagem, a escola judaica, ela obrigava o discípulo a imitar o mestre. Não tinha esse negócio de variar como na escola grega. Então, nós estamos nessa escola, o modelo de imitação e de obediência ao mestre. Então, Jesus não pediu para a igreja evangelizar, deu uma ordem para evangelizar. E o que a gente tem que entender, irmão, você tem que entender, aqui tem um divisor de águas. Qual é o divisor? A minha parte é pregar, acabou ali. Se vai se converter, se vai aceitar, se vai debochar, se vai ridicularizar, já não é mais o problema meu. Jesus só mandou pregar. Ele não disse que eu tinha que convencer a pessoa. Nós ficamos preocupados com aquele negócio. Meu Deus, quantas eu já ganhei esse ano? Eu já consegui levar 20, 30? Não. Você tem que pregar. Que bom será se eu e você conquistarmos almas para Cristo. Que bom será. Certo? Mas uma coisa eu garanto que você vai fazer. Você vai deixar uma semente plantada no coração dessa pessoa que você evangeliza. E a pregação do evangelho, outra coisa que o povo de Deus tem que entender. Tem dois objetivos. Salvar, lamento dizer, condenar. Quando a gente prega o evangelho, é para salvar e para condenar. Meu irmão, é duro o que eu estou falando, mas é verdade. Não quer? Condenado. Quer? É salvo. Então, meu irmão, pregar o evangelho não é pedido de Jesus, não é passatempo da igreja e não é opcional. Eu disse lá no centenário das Assembleias de Deus, que eu não deixei passar nada, não estava nem aí para o preço da banha, dizendo tudo que é pastor, tudo que era canto. Eu disse, nós estamos fazendo festa, eu não falei de maneira geral, claro, a nossa igreja aqui está na frente desse negócio. Falei, nós estamos fazendo festa para pastor, fazemos festa para coral, fazemos festa de juventude, fazemos festa de adolescente, festa de homem, festa de mulheres. Quando é que vai chegar o dia de fazer festa para o pecador se salvar? Eu falei lá, nós estamos fazendo. Eu cá comigo, a minha igreja está fora disso, aleluia, mas deixa eu dizer, deixa eu botar todo mundo aqui para não ficar mal. Falei, mas a nossa igreja está fora disso, porque todo último domingo tem uma festa aqui para salvar o pecador. Eu perguntei lá, falei, qual é o dia que vamos fazer festa
para salvar o pecador, porque nós perdemos o referencial. É tanta festa, é tanto culto para encher a barriga de crente, e o pecador que eu prego uma mensagem aí para agradar os crentes. O pecador não entende teologia, não entende nada, fica confuso. O que ele está falando? Porque nós estamos pregando só para o povo da igreja. Não, meu irmão, em nome de Jesus, vamos fazer dos nossos cultos de domingo, cultos evangelísticos. Tá certo? Culto evangelístico. Domingo vou fazer culto evangelístico. Você pode até pregar uma mensagem profunda, não tem nada aqui contra, mas culto evangelístico. Eu faço apelo, meu irmão, até se me convidar em culto de criança, eu faço apelo. Eu não deixo passar nada. Certo? Eu faço apelo. Porque o evangelho é para isso. Então, filho, distribui os convites. Se a pessoa vai ou não vai, você fez a sua parte, você foi educado, você foi social. Aqui um convite, ó, vai aqui na minha igreja, olha, vai ter uma programação especial nesse domingo. Para a mesma pessoa, insiste aí com esse seu amigo, mas vamos fazer isso. Eu tenho certeza que Deus vai usar você, e você nem imagina, para salvar gente que vai fazer diferença nessa geração. E essa pessoa que Deus vai usar você para ser salvo, você não sabe, é um grande evangelista, um grande pastor, um missionário, uma pessoa que vai revolucionar um estado, uma cidade. Então eu vou pedir, tem convite para homem, para mulher e para jovens. Distribua. Aqui eu estou parando o culto para fazer isso, eu estou com a hora avançada, que eu vou pregar, ainda tem a ceia, mas eu não vou deixar isso passar. Se você quer 1, 2 convites, leve. Na igreja afiliada tem. E eu quero que cada dirigente faça exatamente o que eu estou fazendo aqui. Dê uma paradinha no culto e ofereça. Eu sei que eles estão fazendo, só estou reforçando. É para fazer isso, certo? Para mostrar ao povo que isso é importante. Ganhar almas para Jesus. Isso é muito importante. Não é opcional. Só estou vendo um diácono em cada galeria lateral aqui. Nas galerias laterais. Tinha que ter mais de um em cada galeria lateral aqui, ó. Aqui e aqui. Tem a irmã Bárbara aqui enviando uma oferta que a filha passou no vestibular da Universidade Federal. A irmã Ana Elisa, aí para o emprego de filhos. Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus. No próximo domingo nós vamos ter aqui a classe de batismo. Aqui. E nós vamos no batismo lá no Piscinão no dia 10. No dia 10 de julho, domingo, quando a gente vai estar aqui encerrando a campanha, não é? Que fizemos aqui para zerar aquela conta de Curitiba e para a gente poder entrar aqui em 2 frentes aqui. Eu estou pregando uma mensagem sobre o deserto. 3 mensagens. Preguei uma terça passada, vou pregar aqui nessa terça e, permitindo Deus, na terça que vem, eu vou pregar a última mensagem sobre o deserto. Está falando da nossa trajetória aqui nesse mundo deserto, na tipologia bíblica, onde Israel passou. Israel tipifica a igreja. O deserto, a nossa trajetória, Egito, mundo, Canaã, o céu, a vida eterna. E eu estou tratando desses assuntos aqui. E terça-feira que vem eu vou pregar a última mensagem dentro desse tópico. Deixa eu ver se os obreiros lá em cima estão terminando. E eu... Aleluia. Eu tenho uma notícia para dar para os irmãos. Eu falei, eu já tinha dado a notícia, mas agora ela, quer dizer, confirma. Saiu no Diário Oficial que definitivamente, daqui a 30 dias,
eu tenho a escritura definitiva da propriedade de Vargem Grande. $57.000 metros quadrados. A minha primeira tentativa vai ser, a igreja ore, é tentar barganhar essa propriedade com essa aqui. Se caso eles não quiserem, então vamos botar à venda a propriedade lá de Vargem Grande. Aí nós vamos colocar à venda aquela propriedade lá. Mas vou tentar aqui ver se consigo fazer uma permuta. Se eles não quiserem permutar, então a gente coloca à venda, ou eles vão aceitar, ou Jeová vai mandar um comprador para pagar lá o preço mesmo que vale. Amém? Bem, já terminaram os obreiros. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 13. Eu vou ler do 17 ao 22. Êxodo 13. Êxodo capítulo 13, do 17 ao 22, diz assim: E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estritamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto, e o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de fogo, de noite. Na terça-feira passada, eu falei sobre um kit de sobrevivência para o deserto. Todas as áreas perigosas, né? Áreas diferenciadas, geleiras, montanhas de altas altitudes e deserto, você tem que ter equipamentos especiais, senão você morre, se perde. Foi a primeira mensagem. Agora, essa segunda mensagem aqui que eu quero pregar para vocês é quando Deus está na direção da nossa vida. Deus dirigindo a nossa vida nessa nossa trajetória até Canaã. Mas primeiro, eu quero fazer umas considerações do seguinte: quando Deus não está na direção da nossa vida, isto é, quando o homem rejeita essa direção, quando o homem não quer a direção de Deus para a sua vida, me permita-me, até alguns crentes, né? Porque quando eu tomo decisões da minha vida e que Deus não participa, eu estou dizendo que eu sou o Senhor da direção da minha vida. E aí vou arrumar problemas, é lógico. Mas eu queria rapidinho comentar quando o homem está na direção da sua vida, até para nos alertar. Quando o homem está na direção da sua vida, ele é o Senhor da direção da sua vida, pelo menos essas coisas aqui que eu vou te falar. Primeiro, o homem sempre trabalha com o caminho mais fácil, mais perto, mais fácil, mais perto. O homem usa isso. O caminho do homem é esse aqui. Ele quer ir por um caminho mais fácil, mais perto, para poder, certo? A cultura da facilidade para não ter problema. É a escolha, e mais rápido. E mais rápido. É mais fácil, mais perto e mais rápido. Certo? Esse aqui é o caminho do homem. E essa cultura do mais perto, do mais fácil e do mais rápido, a propaganda usa ela. Olha, crédito fácil e rápido. Assina aqui, tranquilinho. Vai ser descontado no teu salário. Você pega 1.000, em um ano paga 3.000. Muito rapidinho, facinho, molinho. Depois tu vai ver a besteira que tu fez. Certo? Olha,
compra um carro, a primeira daqui a 90 dias. O carro acaba e você ainda tem que pagar mais 2 carros daquele que já acabou. É muito fácil, é muito rápido, é a cultura da sociedade. A cultura do homem. O homem quer o mais fácil, o mais rápido, isso é a cultura do homem. Mais fácil, mais rápido, tudo do homem é assim. É a cultura dele, sabe? E também ele não vê um outro lado. É mais fácil para ser paralisado. É mais fácil para perder o que conquistou até ali. E é mais fácil para retroceder a um ambiente ou uma situação pior do que a que ele estava. Tá? A cultura do mais fácil, do mais rápido, essa cultura também é facinho para parar a vida da gente, para parar projetos. Tá? É mais fácil para perder o que você conquistou. É mais fácil para você retroceder a um estágio pior do que o que você estava. Mas essa é a cultura do ser humano. Tá? Também tem uma outra coisa nessa cultura do ser humano, quando ele está na direção da sua vida. Isso faz parte da cultura do ser humano, quando ele está na direção da sua vida. É que o ser humano trabalha com lógica. Eu saio do Egito, e daqui a poucas semanas, eu estou em Canaã. Assim, a lógica. Sai daqui, vai chegar ali. Só que, meu amigo, a coisa não funciona com lógica não, porque no meio do caminho tem filisteu, no meio do caminho tem amalequita, no meio do caminho tem edomitas, no meio do caminho tem um terreno árido. Mas ele trabalha assim, não, eu saio daqui, olha, eu saio daqui e chego ali. Sabe? Eu vou entrar nessa empresa e amanhã eu sou diretor. Essa é a lógica, tudo dele é lógico, sabe? Ele pensa e pensa que conforme ele está analisando, vai acontecer. E não acontece assim não. A vida não é assim não. Uma outra coisa do caminho do homem é que o homem trabalha com o aqui e o agora. O homem trabalha com aqui e agora. É o momento que ele está vivendo, sabe? E saíram os filhos de Israel armados. Se tiver algum obstáculo, a gente luta. Só esqueceram de uma coisa, não sabiam lutar ainda. Estavam armados, mas não sabiam usar arma, sabe? Não, se acontecer, eu me defendo, eu brigo. Não, é o meu momento. O que vale é o momento aqui, sabe? O ser humano vai muito no aqui e agora. O que ele está vivendo aqui, o que ele está passando agora, o que está acontecendo agora. Parece que agora o melhor é ir para a direita. Não. Parece que agora o melhor é ir para a esquerda. Não. Parece que agora o melhor é seguir em frente. E muitas vezes não é o melhor. Só pelo momento que ele está vivendo. Ele não verifica variáveis que estão acontecendo em torno da sua vida. Porque ele analisa muito o aqui e o agora. Uma outra coisa quando o homem está na direção é que o homem trabalha com emoções. O homem é tremendo. Por isso que Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração e perverso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Só Deus que esquadrinha os corações. O coração é enganoso. Por que Deus fez rodear? Porque se eles saírem e verem a guerra, o medo vai dominar, a emoção vai dominar. Teve medo, neutraliza. Teve medo, quer recuar. Porque o homem trabalha com muitas emoções. Então você tem que tomar muito cuidado, se você está no controle da sua vida, com as decisões do eu estou sentindo. Porque o eu estou sentindo é enganoso. Você pode estar sentindo alguma coisa e não tem nada a ver com a direção certa da sua vida. Então, meu amado, o meu conselho é esse: deixa Deus dirigir a sua vida. Agora, querido, quando eu vou falar da direção de Deus, é bom você saber que Deus não vai te carregar no colo. É bom você saber que você vai ter que caminhar com teus pezinhos, querido. É bom você saber disso. Porque tem alguém que pensa que Deus está na direção da minha vida e que Ele vai ficar me carregando no colo para a direita, para a esquerda, para trás e para frente. Não. Você vai ter que caminhar com seus pés. Mas você vai caminhar com seus pés debaixo da orientação de Deus. Agora, como é quando Deus está na direção da nossa vida? Vamos ver. Como é que é? Olha o que diz o versículo 17. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto.
Porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. O homem trabalha com o aqui e agora. Deus trabalha com o depois. Quando o povo estava saindo do Egito, Deus disse assim: o caminho mais perto tem filisteu, tem que rodear, eles não estão preparados. Por isso que você deve deixar Deus dirigir a sua vida, porque eu e você trabalhamos com aqui e agora. Deus está lá na frente. Deus está vendo o teu futuro. Deus está vendo o teu amanhã. E Deus sabe o obstáculo que está lá na frente. E Ele pode desviar você daquilo que pode ser desastre para a sua vida. Deixa Deus dirigir a tua vida. Ele tem atributos que permitem ver o depois, que eu e você não vemos. Agora olha que coisa interessante. Diz o texto, no versículo 18, no final: subiram os filhos de Israel da terra do Egito. Meu filho, com Deus é sempre para cima. Deus sempre vai nos levar a um patamar superior. Deus não faz você descer. É de glória em glória. É de fé em fé. É para cima. Deus vai dirigir a sua vida para melhores lugares, para posições maiores, porque com Deus é sempre subida. Não diz que Deus tirou o povo de Israel para descer, mas para subir. Agora olha que coisa interessante, está nesse versículo aqui. No versículo 18 ainda. No início diz assim: mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Agora, no capítulo 14, versículo 22, diz o texto que os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. Então, presta aqui atenção comigo. Deus faz o povo de Israel passar perto do mar e no deserto, e depois faz o povo passar por dentro do mar. Sabe o que isso aqui simboliza? Que Deus nos faz passar perto dos problemas e por dentro dos problemas. Por quê? É Deus que está na direção. Ele nos leva a passarmos muito perto dos problemas, ou então Ele nos faz passar por dentro dos problemas. Por que Deus faz assim? Pelo menos por 3 motivos Deus faz assim. Primeiro, para você saber que problema é coisa real. Não é coisa imaginária, não. Não é fantasia, não. Porque tem que nada, meu irmão. Não tem problema, não. Comigo não tem problema. Eu sou cheio do Espírito Santo, cheio do poder. O Senhor está comigo, não tem problema. É mesmo, é? Você acha? Deus leva o povo para o deserto e leva o povo para perto do mar. Depois faz o povo passar por dentro do mar. A primeira coisa é isso aqui. É para você ter dimensão que problemas são reais. Que problemas existem. Você tem que ter essa dimensão. Os problemas são reais. Segundo lugar, por que Deus nos leva para muito perto de problemas ou para passar por dentro dos problemas? É para você reconhecer a sua limitação e a sua pequenez. Saber que problema é maior do que a gente. Crente enfrenta problemas que são maiores do que a nossa capacidade, do que a nossa força e do que a nossa estrutura. E tem gente aqui atravessando problemas assim. Eles são grandes mesmo. O deserto não é pequeno, não. O mar não é brincadeira, não. Mas tem uma terceira coisa aí. Porque Deus nos faz passar por dentro dos problemas e nos passar perto dos problemas. É também para dizer que por maior que seja o problema, nenhum problema é maior do que Ele. Ele está no controle de todos os problemas. Aquilo que faz matar, o povo passou a pé enxuto. Porque naquele mar não se atravessa a pé enxuto. É um mar profundo. Não dá para atravessar de uma margem para outra. Mas com Deus, Deus é maior do que os problemas. Deus tem poder de paralisar esse problema. Fazer você atravessar e sair lá do outro lado. Deixa Deus dirigir a sua vida. Aleluia!
Deus é maior, meu irmão, maior do que qualquer problema. Eu não sei qual é o tamanho do teu problema. É um montão d'água, ok. É um deserto imenso, mas Deus é maior do que ele. Deus é maior do que ele. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 6 diz: entre os deuses, sabe, dessa terra, tu és o dominador. Ninguém há que te possa resistir. Deus tem poder para resolver qualquer problema, é maior do que qualquer problema. Creia, Deus está na direção da tua vida. Esse problema não vai te matar e não vai acabar com você. Você vai chegar do outro lado, porque Deus está na direção. Versículo 21, na abertura, diz assim: e o Senhor ia adiante deles. Querido, quando Deus está na direção da nossa vida, Ele está à frente de tudo. Ele está à frente do tempo, Ele está à frente da tecnologia, Ele está à frente dos governos, Ele está à frente da nossa capacidade. Deus está à frente de tudo, meu irmão. Fique tranquilo, Deus está à frente dos teus inimigos, Deus está à frente daqueles que querem te derrotar, Deus está à frente de tudo. Agora escuta que coisa interessante aqui. O Senhor ia adiante deles, na continuação do versículo 21. De dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. O que eu vou falar aqui é profético para você, para a sua vida. Quando Deus está na direção da nossa vida, a trajetória que Ele te indicar, você passa com facilidade por onde qualquer outro vai ter dificuldade para caminhar. Durante o dia, no deserto, a temperatura vai a 45 graus. Mata o cara desidratado facinho no deserto. Tem uma nuvem para abrandar a força do sol. Para o povo de Israel, a caminhada naquela trajetória era facilitada, porque Deus estava na direção. Qualquer outro que caminhar na mesma trajetória vai ter dificuldade. Essa é a diferença para quem deixa Deus dirigir a sua vida. Essa é a diferença, meu irmão. Deus está na direção da sua vida, você vai ter facilidade onde qualquer um vai ter grandes dificuldades. Agora a coisa vai ser mais terrível ainda. Olha quando Deus está na direção da nossa vida. E de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. É profético para você. Quando Deus está na direção da nossa vida, você caminha em uma trajetória que ninguém pode caminhar. Porque não consegue. Só você. Porque Deus está na direção. De noite no deserto, hoje você anda no deserto porque tem estrada asfaltada, certo? Mas naquela época, ninguém caminhava no deserto de noite. Ninguém. Por quê? Primeiro que vai se perder. Segundo que tem serpentes venenosíssimas. Terceiro que a temperatura chega a 0 grau. Então não caminha. O povo de Israel caminhava por onde ninguém podia caminhar. Assim é Deus com a sua vida. Você vai caminhar numa trajetória que ninguém pode caminhar. Só você, porque Deus está na direção da sua vida. Teus parentes, teus amigos, colegas de trabalho, dizem, como é que pode? Como é que você consegue, meu Deus? Como é que é isso? Deus, é Deus, é Deus, aleluia! Ele vai iluminar para você, Ele vai te aquecer. Só você, só você, só você. Diga aí para quem está perto, irmão, essa trajetória, só quem tem Deus na direção. Só quem tem Deus na direção. Aleluia. Só
Só Israel pode caminhar de noite. Ninguém mais. Só a igreja pode caminhar de noite no deserto. Ninguém mais. Ninguém mais. Porque Deus está na nossa direção. Caminhamos por um caminho que ninguém pode, só nós. Agora olha o que diz o texto. Versículo 22 diz: nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Querido, quando Deus está na direção da nossa vida, é em todo o tempo, 24 horas. Coluna de nuvem de noite, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, 24 horas, 30 dias, 365, não tem 40 anos, assim é com a tua vida. Deus está na direção o tempo todo. Você não está jogado aí por alguma hora de crise, por algum momento, Deus, eu não sei onde é que ele está. Onde é que acha aquele crente da DV? Cadê ele? Em todo o tempo Deus está na direção da sua vida. Em todo o tempo, deixa Deus dirigir a sua vida nesse deserto. Em todo o tempo, Ele vai estar no comando, Ele não larga. Ele não vai largar. Agora, querido, sabe por que é importante ter Deus na direção da nossa vida nesse deserto? Anote. A importância de ter Deus na direção da nossa vida nesse deserto. É porque Deus sempre vai nos dirigir para um lugar melhor. Sempre. Deus nunca vai te dirigir para um lugar pior. É sair do Egito para chegar a Canaã. Deus sempre vai dirigir você para um lugar melhor. Sempre. 2, Deus sempre vai dirigir você para cumprir propósitos, objetivos. Deus não dirige você para ficar perdido andando por aí porque não tinha nada que fazer. Se Deus está na direção da tua vida, Ele vai te levar ao lugar da vitória. Ele vai te levar ao lugar da vitória. Deixa Deus dirigir a sua vida. A minha conclusão aqui é a seguinte. Por quê? É importante Deus estar na direção da nossa vida, ou melhor, o que temos que fazer aqui? O que temos que fazer para Deus estar na direção da nossa vida? Esquece a primeira colocação, fica com a segunda. Eu já mostrei nesses itens a importância de Deus estar na direção da nossa vida. Agora eu vou dizer para você as condições para Deus estar na direção da nossa vida. É isso aqui. É tão bonito. Eu quero que Deus dirija a minha vida. Ele vê o depois. Ele me leva para lugares altos. Ele nunca sai da direção. Que maravilha. Ele me faz caminhar em caminhos que outros vão ter dificuldade. Ele me faz caminhar em caminhos que outros não podem andar. Ele sempre me leva para lugares melhores. Ele sempre vai me levar para cumprir objetivos. Então, o que é que eu tenho que fazer para Deus estar na direção da minha vida? 2 coisas. A primeira, tem 3 coisas que estão interrelacionadas e que você não pode separá-las. Ok? Se você quer que Deus dirija a sua vida, quantos aqui querem? Maravilha. Então aqui está a condição para Deus estar na direção da sua vida e da minha. Essas 3 coisas estão interrelacionadas e você não pode separá-las. A primeira, siga a nuvem. Sabe o que significa isso? Obediência. Obedeça ao que Deus está direcionando a sua vida. Porque não é você que escolhe a direção, é Ele que dá a direção. Obedeça a direção de Deus. Obedeça, meu irmão. Você tem que obedecer.
A nuvem anda, o povo anda. A nuvem para, o povo para. A nuvem volta, o povo volta. Você tem que obedecer a direção, senão Deus não dirige. Segundo, elas estão interrelacionadas, essas três coisas aqui que eu estou falando. Segundo, fé. Fé fala de convicção, de certeza. Creia que Deus tem o melhor caminho e a melhor direção para a sua vida. Creia que Deus sabe o que está fazendo e sabe para onde está te levando. Você tem que crer. Terceiro, estão interrelacionadas. Obediência, não dá para separar nenhuma dessas três. Elas estão terrivelmente interrelacionadas, com grande semelhança entre uma e outra. Você tem que obedecer, você tem que crer, e terceiro, que está bem perto do crer, confiar. Crer fala de convicção e certeza, confiança fala de entrega. Confiança é entrega. Crer é você ter certeza e convicção, a confiança é você se entregar a essa convicção que você tem. E olha, confiar sabe em quê? Escute essa. Não importa quão absurdo é a direção que está dando Deus à sua vida, que você acha que é absurdo. Olha o que Deus fez com Israel. Primeiro faz eles rodear. No versículo 18. No capítulo 14, versículo 2, manda eles voltarem. E manda parar. Parece absurdo, como é que pode? Nós temos que caminhar para Canaã e Deus faz a gente rodear. Depois, quando ele está caminhando para frente, ele manda voltar para trás. E manda parar e o inimigo vem atrás. Por mais absurdo que pareça aos teus olhos, confie. Confie. Você tem que confiar. Por mais absurdo que pareça a trajetória que você está indo, das pessoas que estão em sua volta, sejam amigos ou inimigos. No versículo 3 do capítulo 14, o Faraó disse assim, e Deus acabou com eles aí. Eles estão perdidos, estão encerrados no deserto aí. Vamos deitar e rolar. Alguém da tua família, alguém do teu trabalho, alguém que é teu amigo, vai quebrar a cara, não vai dar nada. Ei, confia, confia, confia. Por mais absurdo e ilógico que seja aos olhos dos outros. É Deus que está te dando a direção? Confie. 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 Ele sabe. O Salmo 20, versículo 7 e 8 diz, uns confiam em carros e outros em cavalos. Uns tropeçam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Confia, meu irmão. Obedeça, creia e confie. Deus tem a melhor direção para a sua vida. Faça essas três coisas. Você não vai morrer no deserto. Você não vai ficar perdido no deserto. E te prepare. Canaã é logo ali. Você vai chegar a Canaã. Agora, eu vou destacar uma coisa aqui que é muito séria e importante. Escute isso. Para Deus dirigir a sua vida, existe uma pergunta para você. Em quem você está disposto a acreditar? Sim. Você quer ver? Escute que isso aqui é muito importante. Quando os 12 espias foram enviados para ver a terra, 10 voltaram dizendo o seguinte. Está lá em Números, não precisa abrir a Bíblia não. Está lá em Números 13, a partir do versículo 31. Se quiser, só anote para você não perder o que eu vou falar. Os espias chegaram, 10 e disseram assim. O povo da terra é mais forte do que nós. Eles consomem.
E nós somos como gafanhoto aos olhos deles. Não dá para conquistar a terra. O povo de Israel resolveu acreditar no que Deus não falou. Deus não falou nada disso. Deus não disse nada disso. Deus disse assim: eu darei a vocês, Jeová, uma terra que emana leite e mel. Deus não falou do tamanho do povo da terra, nem da pequenez deles, nem do impedimento. Deus disse, promessa, eu vou dar. Os espias resolveram falar o que Deus não falou. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente está acreditando naquilo que Deus não está falando. Você está acreditando no que os homens estão falando. E você esquece rapidamente as promessas que Deus tem feito a você. Ou as promessas que Deus tem feito a nós. Não, porque isso aqui não vai dar porque a economia, isso aqui não dá porque a empresa está reduzindo o quadro, isso aqui não dá porque Os espias falaram que Deus não mandou falar. E o povo acreditou nos homens e não no que Deus falou. Josué e Caleb. Você chega na altura do versículo 8 e 9 do capítulo 14 de Números, ele vai dizer assim: a terra mana leite e mel, o que Deus tinha falado. É verdade, é lindo mesmo. A terra mana leite e mel. Essa terra é nossa. Tão somente não sejais rebeldes ao Senhor. O povo que está lá não tem amparo, o Senhor está conosco. Quem prometeu é maior do que os gigantes que estão na terra. Quem prometeu tem o poder de dar, meu amado, não tenha medo. O Deus que prometeu é o Deus que pode. Escute a direção e a voz de Deus e não dos homens. O que é que Deus tem te prometido, meu irmão? Qual é a direção que Deus tem te dado? Siga! Siga em quem você está disposto a acreditar. O povo de Israel, nos homens, morreu todo mundo no deserto. Ninguém entra. Porque eu não falei nada disso. Eu não perguntei como é que era. Eu disse que a terra, ela mana leite e mel, e que eu ia dar a terra. Quem está dizendo sou eu, Deus Todo-Poderoso. Aí vem, não porque o diretor não ama, não porque o chefe me odeia, não porque o homem mais importante da cidade me persegue. O que Deus falou vai cumprir. O que Deus falou vai fazer. A direção que Deus der, sai da frente, diabo e homens, porque Deus passa por cima disso tudo e te leva ao lugar da vitória. Ô Senhor, dirija essa igreja, Senhor. Dirija esse povo, Senhor. Dirija a vida de cada um aqui, meu Deus. Dá-nos a direção, nós queremos estar no centro da tua vontade. Queremos te obedecer. Queremos crer. Queremos confiar em ti e não na voz dos homens. Desde o dia que eu falei que esse terreno aí ia ser nosso, eu já ouvi muita coisa. Não dá não. Não vai dar não. Porque é isso e aquilo. Eu tenho dito, meu irmão, esse negócio aqui só não vai ser nosso se Deus tiver uma coisa melhor do que isso. Só. Se isso aqui for o melhor, podem falar, pode botar a placa de lançamento do que quiserem ali. Vai dar aqui na nossa mão. Se Deus... Não, meu filho, vocês estão vendo pequeno, porque eu vejo depois. Pode ser, não sei. Pode ser, não sei. Você é meu filho, você está vendo pequeno, meu filho. Aí, meu filho, é porque eu não posso mostrar agora, pode ser, não sei. Eu tenho dito para Deus e estou falando aqui com a maior tranquilidade. Isso aqui só não é nosso se Deus tiver uma coisa melhor do que essa. Agora, se isso aqui for o melhor, isso aqui vai ser nosso.
Porque Deus está na direção dessa igreja, Deus está na frente dessa igreja, e nós não podemos perder Ele de vista. Oh Deus, dá-nos a direção, oh Deus, dá a direção para a tua vida. Deus tem um caminho de sucesso para cada membro aqui, Deus tem um caminho de vitória para cada família aqui, Deus tem um caminho de bênção para cada obreiro aqui, oh aleluia. Vamos obedecer a nuvem, vamos crer em Deus, e vamos confiar que Ele vai nos levar para o melhor lugar. Aleluia. Talvez aqui tenha alguém no estágio de rodear. Porque a vida da gente tem estágio. Pastor, estou dando volta, estou ficando meio tonto. É porque está na hora de você rodear. Pode ser que tenha gente aqui que está recuando. Tem hora de recuar, tem. Pode ser que tenha gente aqui que esteja parado, porque essa é a tua hora de estar parado. E pode ser que tenha gente aqui e tem. Para frente. Para frente. Não fica triste porque você está rodeando, não. É porque esse é o estágio de Deus para esse tempo da sua vida. Fica tranquilo que vai chegar o tempo que você está caminhando para frente. Não reclama porque você está indo para trás, não. Fica frio, meu filho. É porque esse é o tempo para você ir para trás. Ei, não reclama porque você está parado, não. Para quem está parado, para quem está rodeando, para quem está andando para trás, vai chegar o tempo que é para frente. Para frente. Para frente, porque Canaã está aí na porta. Para frente. Para frente. Sabe por quê? No Egito, você é escravo. Canaã, você é livre. Egito é terra dos outros. Canaã é terra própria. No Egito, tomam tudo que você tem. Canaã, você tem para dar. No Egito, você trabalha para os outros. Em Canaã, você vai trabalhar para você. No Egito, você cumpre o propósito dos outros. Em Canaã, para cumprir seu propósito, para ser povo e grande nação. Egito é morte. Canaã é vida. É o que Deus vai te levar. É o que Deus vai te levar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Exaltado seja Deus! Deus está na direção da nossa vida. Obrigado, 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 Senhor, por tudo. Oh, aleluia! Eu vejo pela fé, meu irmão, você vai entrar na Canaã aqui da terra, o lugar da tua vitória, o lugar da tua bênção, e nós também estamos entrando e caminhando para Canaã celestial. No sentido figurado da vitória aqui na terra, você vai caminhar. Deus vai levar esse povo para um lugar de vitória, e eu sou profeta de Deus para você. Obedeça a Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer com a tua vida. Teus inimigos vão ficar envergonhados. Gente vai ficar de boca aberta quando a tua vitória chegar. Quando as janelas do céu for abertas. Quando a vitória chegar para você. Exalte o teu Deus, meu irmão. Glorifique o teu Deus. Deixa Deus dirigir a sua vida. Aleluia. 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 Eu digo para vocês, e termino aqui. Todas as vezes, eu tenho experiência nessa área. Todas as vezes que eu tomei a frente em decisões e direção da minha vida, eu quebrei a cara. Todas. 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 Todas as vezes que eu achava que eu trabalhava com a minha lógica. Não, é isso aqui.
E lá aquela voz profunda, firme, aquela última voz do teu ser, aquela que se mantém, essa é a voz de Deus, é o Espírito Santo. A voz de Deus muitas vezes não é a primeira voz, aquela que está mais aflorada no teu coração. Então aprenda isso. A voz mais profunda e permanente. Alguma coisa pode estar saltando nas tuas emoções, mas existe uma voz profunda, contínua, para você entender o que é a voz das tuas emoções, da tua mente ou a voz de Deus. Essa voz contínua e profunda é Deus que está falando com você. Então, havia uma voz profunda, contínua aqui dizendo, não faça isso. E aqui num nível mais perto, mais avançado, a minha emoção dizendo, faça, vai dar certo. E lá no fundo alguma coisa assim, não faça, não entre, não faça, não entre nisso, não faça, não entre nisso. Aí eu aqui com aquela voz mais forte, porque a voz das emoções ela fica mais forte, ela é mais perto. Bum! Quebra a cara, medíocre. E todas as vezes que uma voz profunda, e muitas vezes essa voz mais perto ainda tem a ajuda de vozes externas. Vai que é tua, meu irmão, não é Tafarel não. Aí tem os outros ainda para dizer. Agora, todas as vezes que eu, mesmo as minhas emoções, dizendo, não faça isso não, é loucura. Alguém de fora, não faça. E lá no fundo, dizendo assim, faça. Sou eu que estou te dando a direção. Faça. Todas as vezes que eu atendi essa voz, no primeiro momento, dificuldade. No primeiro momento, vão acabar com você. No primeiro momento, você vai ficar sem saída. Lá na frente, o Espírito Santo dizendo para mim, eu não te falei, você me obedeceu. Escute, eu estou te contando da minha vida, eu não vim aqui contar vantagem. Eu não vim aqui dizer que eu sempre obedeci o que Deus fala comigo. Eu estou te falando das vezes que eu fui teimoso. E as vezes que eu obedeci. As vezes que eu obedeci. Eu posso contar em vários episódios. Lembra do episódio da Igreja Universal, 1995, 94? Quando a Globo se levantou para arrebentar com tudo. Eu falei, se tocarem nessa igreja, amanhã vai tocar na gente. Eu vou defender. Aí uma voz dizendo para mim, você é louco. Olha que o que a Globo está falando tem razão em muita coisa. Você vai queimar seu ministério. E externo dizendo, Silas, você é louco. Você vai acabar com o teu ministério. Uma voz lá no fundo dizendo assim, faça isso. Defenda. Faça isso. No início, um exército contrário a mim. Depois, ele está certo. Ele está certo. Naquela época, eu vou me esquecer. Eu vou me esquecer do que eu passei. Mas lá no final, quando o povo, a liderança viu o que estava por trás, disseram, esse cara está certo. Se derrubar essa igreja naquela época, naquele estágio de tempo, eles metem a mão em qualquer um. Só eles tinham rádio e televisão, ninguém mais tinha. Eu, segui uma direção. Me posicionei. Quando houve a eleição agora, para presidente da República, eu sabia que o Serra ia perder. Não sou idiota. Eu leio política, analiso tudo. Eu sabia que ele ia perder. Mas assim, meu amigo, durante 4 anos você lutou contra aborto e homossexualismo. Você vai agora apoiar o que você brigou 4 anos? Você não pode. Uma voz dizendo para mim, seja coerente. Vão te arrebentar na internet. Vão bater em você e você vai perder mesmo. Mas mantenha a sua posição. Faça isso aí. Eu não te levantei para você fazer o que a maioria quer, nem para agradar os outros. Vá. Diga por quê. Sinaliza para o povo por que você vai fazer isso. Me meteram o pau aí, Twitter, então, um cacete baiano comeu. Aí quando eu perdi, quando o Serra perdeu, um monte de pastor disse assim, agora eu quero ver o Malafaia. Porque no nosso meio, eu não sei se os inimigos maiores são os externos ou os internos. Eu ainda tenho alguma dúvida, com todo respeito. Não é os pastores aqui, não. Não estou falando dos pastores aqui da igreja, não. Estou falando do nego de fora. Ele disse, acabou com o Malafaia. Sabe o que aconteceu? O dono da Globo viu toda a minha ação. Aí mandou me chamar. Eles ganharam? Foram eles que ganharam? E eu liberei uma palavra. Eu disse assim,
grave o que eu vou dizer para vocês. Eu vou perder, mas vou ganhar. Vocês vão ganhar, mas vocês vão perder. Espera o tempo que eu vou mostrar isso para vocês. O que aconteceu, meu irmão? O que aconteceu? Por causa da minha postura coerente, eu fui chamado. E hoje eu tenho acesso à Rede Globo, apareço no Jornal Nacional, no RJTV, falam da nossa igreja. Uma postura minha lá atrás. As pessoas não, você não é obrigado a fazer o que as pessoas querem. Siga a direção. Você quer ver uma outra coisa? Eu podia falar, você quer ver? Quando o pastor Santos era vivo, o pastor Santos era calmo, sereno, mas quando ele dizia uma coisa, meu irmão, para tu arredar aquele velho, os filhos dele estão aqui, sabe o que eu estou falando. O cara, eu tinha discussões com o pastor sobre igreja, sobre a coisa. Uma vez o couro comeu tão feio, eu discutindo com o pastor um assunto, eu respeitava, mas respeitar não é dizer amém para o que a pessoa fala. Mas o pastor, ele sabia que o que eu falava, porque eu queria abençoar a igreja. Mas eu tive uma discussão com ele, ele ficou tão irritado comigo, que eu também não era flor que se cheirava. Ele ficou irritado comigo, porque eu fui apertando e eu era terrível. Quando eu sabia dos meus argumentos que eu tinha razão, eu ia espremendo. Aí um dia ele disse assim para mim, foi 2009, março, abril de 2009, ele viu que eu estava apertando ele numa coisa e disse assim, se você não está satisfeito, sai daqui, porque aqui vai ser como eu estou falando. Na hora eu disse, é para isso. Aí, aquela voz forte disse, sai! Diz para ele aí agora, fica com a tua igreja. Uma voz lá no fundo disse assim, fique aí. Cala a boca. Não fale nada. Engula seco e fique aí. E uma voz aqui dizendo, cara, tu não precisa disso, rapaz. Tu tem um ministério no Brasil. Diz para ele, fica aí com a tua igreja, então eu estou querendo te ajudar, tu ainda recebe uma palavra dessa? Eu podia contar tanta coisa para vocês. Todas as vezes que eu obedeci a direção de Deus, eu não me dei mal nenhuma. Uma vez eu entrei num negócio, Deus disse para mim, não entra. Mas senhor, é para ajudar o ministério. Não entra! Mas senhor, é um negócio, é normal, eu não vou trabalhar nisso, eu só vou entrar com dinheiro, um dinheirinho, e os caras, isso vai me ajudar a bancar o programa de televisão. Não entra! Quem sustenta você sou eu. Mas senhor, o negócio é honesto, eu não vou dirigir nada. Eu vou ser só uma participação societária. Jesus dos crentes. Eu tomei uma lambada tão feia, que além de eu assinar um documento que me cabia, assinei documento que não me cabia, porque eu não olhei direito. Meu irmãozinho, eu levei 2 anos pregando para pagar a dívida. Para você ter uma ideia, eu bati um recorde para mim. Eu em 90 dias preguei, em 70 dias eu preguei 90 vezes. Significa que teve dia que eu preguei 3 vezes. Eu já misturava mensagem, eu estava chamando o urubu de meu louro. Eu já chegava na igreja no meio da mensagem de caramba, qual é a mensagem mesmo que eu estou pregando? Eu tive que pregar gostando ou não para poder ganhar oferta, vender fita para pagar uma dívida. Eu tive que trabalhar igual um cachorro, perdi tanto dinheiro na brincadeira, sabe por quê? Porque eu desobedeci a direção de Deus. Não vim aqui contar vontade para vocês, não. Eu estou falando para você verdades da minha vida. Todas as vezes que eu obedeci a Deus, por mais esdrúxulo, maluco, perturbador, por mais coisa que fosse, lá na frente, Deus disse assim, aqui ó, eu sei onde é que eu estou te levando. Eu sei onde eu estou te levando. A mesma coisa você. Deixa Deus dirigir sua vida. Deixa Deus dirigir sua vida. Confia na direção dele, meu irmão, tenha fé.
Obedeça, meu irmão. Deus vai te levar para lugares espetaculares. Deus vai abrir portas para você. Você vai chegar a Canaã. Oh, fica comigo. Canaã é logo ali. É só eu obedecer, confiar, crer na direção de Deus. O melhor está por vir. Amém. Terça-feira que vem, eu vou falar sobre... Na terça passada eu falei sobre o kit de sobrevivência no deserto. Hoje eu estou falando quando Deus está na direção da nossa vida. Terça que vem eu vou falar a ação de Deus na trajetória do deserto. Vai ser terça-feira que vem. Venha, que eu sei que Deus tem uma palavra para você. Vamos ficar de pé? Algum irmão que queira pedir perdão por alguma falta, levante aí a sua mão, por favor. Não precisa nem vir aqui na frente. Senhor, eu quero abençoar os teus filhos. Perdoa seus pecados, lava e purifica debaixo do teu sangue. Guarda, livra da queda, sustenta, no nome de Jesus. Amém. Aqui está o vinho, que representa o sangue de Cristo. Aqui está o pão, que representa o corpo do Senhor, que foi moído por nós. Este memorial é uma ordenança para a igreja, até que ele venha, onde vamos celebrar essa ceia com todos os santos nos céus. Não é uma opção. Se você não quer participar da Santa Ceia, ou porque você está com problema espiritual, pecado, ou porque você não entende o valor da comunhão com a igreja, e nem a comunhão com o cabeça da igreja, que é Cristo. Então, Santa Ceia é vital, é vida para você. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Nós vamos apresentar o pão, vamos apresentar o vinho ao Senhor. Pastor Jair, por favor, apresente aqui. Oremos. Maravilhoso Deus, Senhor dos céus e da terra, como o Senhor tem sido bom para conosco. E nós te louvamos por isto, Deus. Aqui está este pão que representa o corpo do Senhor Jesus, que foi por nós pregado no madeiro, para dar vida à nossa vida. Pai querido, nós pedimos a tua bênção sobre este pão, também sobre este vinho, Senhor, que representa o sangue do Senhor que foi derramado na cruz no Calvário, para a remissão dos nossos pecados, para tornar a nossa alma mais alva do que a neve. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos o mesmo ao Senhor. E a tua igreja que já foi abençoada com a tua palavra, que agora, Deus, ela seja abençoada mais uma vez, tomando este alimento no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, vamos entoar o hino 39, os obreiros vão distribuir o pão e o vinho e vamos celebrar essa festa em memória do que o Senhor fez por nós. Glória a Deus. Seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu.
por nós, ali ele verteu. Esse sangue lavado, vai que tão vai os pecadores remidos, que perante certeza está. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quando Ele amor. Essas chagas puretas, quando molhou pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, esse sangue
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Todos participaram da ceia? Todos. Vamos ficar de pé. Nessa oração, ainda está sendo discutido lá na Assembleia Legislativa, aqui do Estado. Vamos orar, ainda não entrou na votação, está na discussão. Eles fizeram uma emenda constitucional à livre orientação sexual. Quer dizer, então, que o pedófilo também pode invocar que ele é livre pela orientação sexual dele. Isso é a primeira porta. Hoje, aquilo que a sociedade condena, amanhã ela aprova. Homossexualismo era doença. Sabia? Homossexualismo era classificado como doença. Depois, passou a ser aceito. Né? Daqui a pouco vão querer que seja obrigatório. Eu estou fora. Mas, do jeito que vai, né? Era aceito, era doença, depois foi tolerado, passou a ser aceito, incriminar quem fala contra, daqui a pouco, do jeito que o negócio vai, né? Então, está sendo discutido lá na Assembleia, e nós vamos orar aqui, pedindo que o Espírito Santo, nós já fizemos o nosso papel, tem gente nas galerias da Assembleia, como eu falei, eu saí de lá por causa da ceia, mas tem outros pastores e líderes lá, para que o Espírito Santo ilumine a mente dos deputados e possam rejeitar de uma vez por todas, né, essa baboseira ser jogada no lixo. Vamos orar aqui. Amanhã temos culto de oração, quinta-feira feriado temos 2 cultos aqui, 5 da tarde, 7h30 da noite. Eu vou estar em São Paulo, eu sou o pregador da Marcha para Jesus de São Paulo, é a maior marcha do mundo. Lá costuma dar mais de 1 milhão de pessoas. E eu vou pregar lá na marcha, vou descer o bambu. Tá misericórdia, Jeová. Vocês têm que orar muito, não é pouco por mim não. Só Jeová, só na causa. Para o Senhor me dar graça lá, diante daquele povo e daquela turma. Mas Deus é bom. Deus é bom. Então nós vamos orar, temos os trabalhos, domingo tem a escola dominical, o culto do amigo, leve pessoas, ore para Deus te dar a oportunidade para levar alguém, peça uma bênção para o pregador que vai ser o ministro da palavra, para que o Senhor possa usá-lo, ungí-lo, porque esse é o tempo de ganharmos almas para o Senhor Jesus. Ore em favor dos objetivos da igreja, participe, né? Lá o relógio de oração, a leitura da Bíblia, né? Aqueles princípios que estão lá, cumpra eles, leia a Bíblia, só isso pode te fortalecer, mais nada. Vamos orar, né? Para que Deus possa nos dirigir e abrir as portas para nós. Amém? Senhor, te damos graças por esse povo que aqui está e por esse culto. Que a tua palavra possa ser fincada nos nossos corações. Te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo fale ao coração desses deputados e que esse lixo de imoralidade não possa se perpetrar no nosso Estado. Que seja derrotado, Senhor. A tua igreja clama e a tua igreja intercede, ó Pai, para que o teu Espírito Santo possa dirigir. Leva teu povo em paz. Se conosco nessa semana, abra portas, conceda vitória. Dá-nos a direção certa, leva-nos em paz aos nossos lares. Nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, sejam com todos e todos digam amém. Vá em paz.